Olá, amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso livro, esse novo livro que estamos iniciando, como sempre, esperando que vocês estejam gostando muito. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Graças a Deus, tudo bem. É E é isso, né? isso, né? A gente esperando que os amigos estejam gostando, né? Aproveitando, como nós já estamos sentindo os os eflúvios, né, dessas orientações que André Luiz nos traz, trazendo maior reflexão para dentro do nosso lar, né, com aquelas pessoas com quem nós convivemos, tendo um olhar diferente, né, e procurando Exatamente. ter mais paciência, ter mais tolerância, né, sabendo que nós estamos sempre num projeto de Deus, né, dando É isso aí. continuidade na nossa existência. Então é Mas isso, vamos. né? É, fala, Márcia. Vamos não dar um olá aos amigos, né? Que sejam todos muito bem-vindos, né? De novo aqui ao nosso estudo. E a gente hoje vai para o capítulo 4, que vai falar da senda de provas. E no capítulo anterior, no capítulo 3, a gente entende um pouco como é, que é o capítulo sobre obsessão, a ligação de Odila com Zulmira, e né, o ministro Clarencio ali, né, nos conta, quer dizer, a história é contada daquela família, né, do rapaz e do menininho que desencarna pelos ciúmes da esposa atual, a Odila, a esposa desencarnada, e que está com raiva, ódio, achando que ela foi a culpada da desencarnação do filhinho de 8 anos dela, e tem um processo obsessivo ali, e a outra, pela culpa, acaba se ligando à Odila. Então, eles estão ali tentando ajudar, e André Luiz e Hilário querem retirar a obsessora, e a gente termina o capítulo com o ministro Clarencio explicando que, se isso for feito, pode acontecer até a morte da Zulmira, e que Asumir. isso tem que ser feito com muito cuidado, através da Odila, da compreensão do esclarecimento da Odila. E eles resolvem, então, chamar a irmã Clara, que vai vir para poder uma pessoa de muito amor, de muita compreensão, e ela é que vai ser chamada para conversar, para ajudar a Odila, até que ela se sinta pronta a desfazer esses laços com a Zulmira. Então, é nesse ponto que nós estamos. Isso. Então vamos ao capítulo 4, né? Agora já entrando aí nas provas desse grupo familiar, né? E nós vamos adentrando a história em si, né? Estamos conhecendo mais um pouquinho. E então a gente vai continuar aqui a leitura, né? Então, diz o André Luiz que Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampava na máscara física, ou seja, ela dormiu, ela emancipou do corpo, mas ainda tinha um semblante, né, carregado, um semblante conturbado ali. O E Thelma, a gente lembra que, só para a gente recordar, ela estava tentando dormir, não conseguia, estava muito perturbada, e aí, ao final do capítulo mesmo anterior, o ministro Clarencio aplica um passe nela e ela dorme. E aqui agora a gente vai ver ela saindo do corpo, né? isso. Então, ainda envolvida por Odila, cujo olhar dominador se inclinava, submissa, não nos identificou a presença. A Odila está no mesmo quarto, né, que a Zulmira está, então ela se acalmou, mas ela não saiu dali, ela continua no ambiente, né? E ela não presencia essa equipe espiritual, não percebe, não visualiza, né? Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava, exclamando: Que fizeste do meu filho, do meu filhinho? Assassina, assassina, pagarás muito caro a intromissão no lar que é somente meu. Destroçarei tua vida, não me furtarás o afeto de amar. Armarei o coração de Evelina contra ti. E aí a Evelina, a Zulmira responde, né? Não, não, não matei, não fui eu quem matou. Hipócrita, diz a Odila, acompanhei os teus pensamentos, os teus desejos, os teus votos. E aqui a gente volta, Márcia, naquela questão que nós colocamos lá no capítulo anterior, né? Não sei se os nossos companheiros estão lembrando, a questão da importância do pensamento. Quer dizer,
ela não arquitetou esse plano não engendrou, mas ela pensou, desejou, né? Os nossos desejos, os nossos pensamentos em relação aos nossos desejos são muito importantes, né? Veja aí que se desenvolveu uma situação, criou-se ao redor dela a, aquela, vamos dizer, materializou aquele pensamento dela, né? E o garoto desencarnou. Então ela agora está com essa culpa toda diante da situação, embora ela não seja uma vítima, uma culpada direta, né? Culpada não, Direto, ela não não executou, né? executou diretamente, né? Mas Mas desejou. não, desejou e não facilitou para que a coisa não acontecesse, né? E Pelo veja o que ela diz. contrário, né? A Odila diz: acompanhei os teus pensamentos. Então ela sabe, né, que ela teve essa intenção. Zumira desembaraçou-se de Inupino nos braços que a envolvia e correu para fora, seguida pela outra. Esclarecendo-nos bondoso, Clarence observou: quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhemo-las. Dirigem-se à praia onde ocorreu a morte do pequenino, premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada. Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Pusemos-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastamos, a conversação fez-se ativa. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comenta Hilário pensativo. Por que tanta aprovação se não é ela a autora do crime? Isso tudo para nós entendermos, né? Perguntas que eles fazem, esses companheiros participantes da equipe, que nos leva a entender melhor, né, aquilo que nós estávamos falando, né, Márcia? Quer Porque comentar? A gente Hilário pergunta e André Luiz também, né? Se ela não foi a executante direta, por que ela está passando por essa aprovação toda? Por que tá, André Luiz pergunta, por que tamanha aprovação se se ela ela não é não autora. é a autora do crime? E a gente vai entender melhor, porque Clarencio vai explicar melhor isso, né? Aos olhos da justiça humana, ela não tinha a culpa, ela não é a executante, mas tudo que ela deixa acontecer, a gente vai ver que ela tem grandes motivos para carregar essa culpa que ela carrega. Né? O ministro, porém, informou preciso. Segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, todas aquelas anotações que a irmã Eulália demonstrou para o ministro, né? Zulmira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Favorecê-la, e olha lá. Né? Uhum. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto tão minudenciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. E depois de breve pausa, ele prossegue. Então, ele vai agora trazer os fatos, né? Vai contar com detalhe como aconteceu. Isso. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se à cabeceira do pequeno, né, com ilimitada ternura. Sabendo, sem carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor, junto dos enteados, passava a dormir ao lado do menino, rodeando-o de mimos. Quer dizer, ele tinha uma atenção, um cuidado bem grande, até porque o Júlio era uma criança muito frágil, né? A gente vai saber disso mais para frente, por que dessa fragilidade. Mas ele era uma criança frágil. Então, ele dedicava esse amor porque ele sabia que a Zulmira não tinha grandes carinho, né, por ele. Ele já percebia isso, né? Que ela não curtia muito esses filhos dele, né? Então ele tentava compensar, primeiro, a falta da mãe, e segundo, compensar ali a madrasta que de repente não gostava muito, né?
Então, ele diz que quando Júlio adoecia, de repente ele passava, às vezes, dias dormindo no quarto do menino, né? Porque ela não gostava, né? Isso tudo era Exatamente. motivo para ela ficar com mais ciúme ainda, né? Então, continua o ministro, quando tornava a casa, o pai, né, cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhe histórias e escutando-lhe atenciosas narrativas infantis. Assemelhavam-se os dois a velhos amigos, a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina para com o genitor não lhe doía tanto. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas, sem olvidar a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, quer dizer, ela era neutra, né? Ela não interferia, né? Não Uhum. tomava partido, então ela não tinha nenhum sentimento negativo em relação dela, a ela, né? Mas o pequenino excitava. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos que Amaro desculpava sempre, com benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme o enseguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. É um quadro que a gente já falou sobre isso, né? Bem assim, não é novidade para nós vermos esse tipo de história, né? Essa situação que gera tantos dramas, né? Na vida de tantas pessoas. Mas E aí a está gente, mas a gente também percebe, quer dizer, o menino já sabendo que o pai, que a criança sabe, né, quando faz as vontades, aí mais também, né, fica mais dengosa, e já quando sabe que aquele que também perturba, ele também já fica, né, querendo, né, também provocar mais. As crianças sabem, né, sentem também esse ambiente aí. E aí ele fala aqui, né, que costumava exagerar-se em traquinadas e em caprichos, que Amaro tirava desculpava partido sempre, daquilo, né? não Se é? aproveitava do momento. A gente sabe que Exatamente, é bem peculiar as crianças, né? A gente dá exatamente, os mimos, eles aproveitam da situação, exato. aprontam, né? Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o às extravagâncias, características de sua idade. Quer dizer, deixava o menino fazer arte, deixava ele um pouco, né, Uhum. à vontade, sem limite, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública, admitindo que algum veículo podia fazer o que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Veja que coisa Triste, tenebrosa, né? né? Triste. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal, em clara manhã domingueira. Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele o momento azado para consumar o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo? De certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la, né? E Quer dizer, aí, ela como se ela fechasse os olhos, e o mar é algo muito perigoso, né? A gente não pode confiar no mar de jeito nenhum. E ela é, simplesmente deixa um garoto pequeno a seu bel prazer ali nas ondas, né? é. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Ela se afasta, né? Em se vendo a sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro.
até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo terreno, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou, pedindo-lhe amparo, e realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas, vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tivera coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a chamar por socorro, de alma repentinamente dobrada pelo remorso. Mas era tarde. Amaro acorreu, precípite, e, com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargosamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Que cena triste, né? Não é? Aí, né, aos nossos olhos, pela justiça aqui, ela não fez nada, né? Porque ninguém tem como dizer o que ela deixou ali de Perante fazer, os né? homens, não, né? Mas Perante os olha homens, só, mas perante a própria consciência dela, né? Como é. dormir em paz depois de um ato desse? Você vê que logo em seguida ela já sente o remorso, né? Ela já é envolvida pelo remorso. Então, ela sente o remorso e a culpa, né? E são dois elementos muito desastrosos no nosso íntimo, né? Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila. Foi aí que ela consegue sintonizar, né? Exatamente, que até então as coisas estavam muito aqui no pensamento, sofria a influência, mas ela não, que ele fala aqui, né? Enquanto se mantinha, né, ela não conseguia É. chegar até ela, né? Então aí ela consegue descer ao padrão vibratório de Odila em silêncio e revoltada, né? Encontra a Odila revoltada, porque, claro, era o filho dela, né? Enquanto se mantinha com a paz de consciência. Defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado, mas condenando a si mesmo. Resvalou em deplorável perturbação, à maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada, embreando-se por uma floresta de sombra. Então, ela sai de um ambiente espiritual, digamos assim, menos hostil, ela só estava ali envolvida pelas influências dos maus pensamentos, mas agora ela descamba para essa situação de guerra aí com esse espírito, né, cheio de Porque raiva, de ele fala aqui, né, enquanto ela estava em paz, com a consciência, tudo bem. Mas a partir do momento que ela se vê como responsável do que aconteceu, ela começa, né, a baixar a sua guarda e aí padrão ela vibratório mesmo, padrão né? vibratório e acaba se mantendo a Odila. Isso. O ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. E ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, como se fossem estranhos entre si. Mas, à frente da lei, Zulmira é culpada. Aliás, ele pergunta, né? À frente da lei, Zulmira é culpada? Pergunta André Luiz, com interesse. E o sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não, no sentido real não, no sentido real da lei dos homens, né? Zulmira não é culpada. Aí, eu vou ler aqui o restinho só para a gente. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, ele diz: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Né? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que as produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos, a forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino.
Hilário e eu ouvíamos enlevados, sem pestanejar. Clarencio, no entanto, aguardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não delongar-se em digressões filosóficas, retomou o fio central do assunto e ele vai esclarecer algo, mas vamos comentar agora esses 2 slides que nós já vimos aqui, né, sobre a culpa da Zulmira perante a lei. Né? Ela não é culpada, mas ela é responsável, né? Porque ela deixa que tudo ali aconteça e não faz nada, né? É. E, todavia, ele fala: quem de nós não é responsável pelas Pois ideias que arroja de si mesmo? E aí ele fala, né, que as nossas intenções podem atenuar ou agravar as faltas que cometemos. E os espíritos ensinam a gente, Kardec pergunta isso muito aos espíritos, né? E sobre até algumas questões de crimes ou coisas que nós cometemos, e eles falam, né, os espíritos nos respondem que, em função, às vezes, da nossa ignorância, nós temos atenuantes. Mas aqueles que já sabem, né, das responsabilidades, esses vão ter agravantes, às vezes no mesmo ato. Não é isso? Então, a gente lembra que a gente diz assim, né, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, nesse caso aqui, ela tinha total consciência do ato dela. E a gente sabe que, então, com isso, ela tem agravantes aí, né? Porque a nossa consciência é o nosso juiz interno, né? Exatamente. Ela A vai gente, ela mesmo encarnada, ela já está se encontrando com a própria consciência dela, né? quando a gente faz algo que não é bom, né? Que a gente sabe na nossa mente que aquilo não é correto, né? Porque a nossa mente sabe, nós sabemos já discernir, né? Já sabemos, no íntimo nós sabemos. Um crime, por exemplo, a gente sabe que é errado. Tirar a vida do outro, planejar a morte do outro, isso é errado. Todos nós sabemos que isso é errado, né? Jesus aliás, isso é um mandamento, né? Não matarás. Nós sabemos, está na nossa consciência, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, é esse momento aí que ela se sente culpada e sofre de arrependimento e de remorso, é a consciência dela que está acusando, né? Esse árbitro interno, esse aguilhão, né? É um aguilhão que fica ali, ó, né? Nos martelando, né? Ali o tempo Martelando, todo, né? né? Mostrando aquele erro e é cruel, né? É uma coisa muito ruim, é um sentimento muito ruim. Mas vamos ver agora, tem mais alguma coisa, Márcia, que você queira Não, e comentar? aí a gente vê que o ministro, tendo a noção clara do que se tem que fazer, É. ele quer parar ali com aquelas discussões filosóficas e vai pegar o fio central da história aí para colocar, né? É. E aí o Clarencio vai estar esclarecendo mais alguma coisa em relação, né, ao acontecimento. Então ele diz que Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Ele era um suicida, né, já reencarnado, um suicida em outra existência. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito, padecendo o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, ele está recapitulando tudo, né? Pelo ciúme, criou ao redor de si mesmo um ambiente pestilencial. Olha só, pestilencial vem de peste, né? Uma coisa contaminante, uma coisa muito, muito ruim, né? E em seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar esses sentimentos aí, esses pensamentos. Assim como o fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram, convertendo-se igualmente em pasto de outros vermes que o alcançam. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que asilou, que guardou esse delito, né, esse delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se
ao mal que trazia consigo, imantando-se ainda ao mal que a adversária portadora, e tornou-se, por isso, enferma e dementada. Quer dizer, ela se deixou, ela se abandonou, ela caiu numa Uhum. depressão muito forte e só envolvida por aqueles pensamentos, então ela fica dementada. Imagina uma pessoa jovem, né? 20 e poucos anos, num quadro muito triste, né? E a gente vê que tudo começou com esse apego, esses ciúmes, esse sentimento de posse. A partir daí, ela, né, ela se imanta Que não é a amor, né, Marta? Odila. Porque o Exatamente. amor não tem posse, quem ama liberta. Então, esse sentimento de posse traz esse sentimento de ciúme, envolvido por essa questão toda ligada ao egoísmo, né, ao centro das atenções e tudo mais. E aí ele pergunta, né? Agora eu não sei se é É o o André Hilário Luiz. ou o É o André, André Luiz. né? E o pequeno em toda essa história? Quer dizer, e o pequeno, como é que fica em toda essa história? Então ele esclarece que Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Isso lá no planejamento, né? Desse espírito, ele foi conduzido ali no ambiente, né? Que lhe é próprio. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de tudo. Aí é o André Luiz perguntando. Odila não poderia vê-lo, certificando de tudo isso, né? Aí ele diz que infelizmente não. A infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue, não consegue querer senão o marido em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Então, Quer dizer, escondidas, né? esse centro genésico aí que é responsável, né, pelas questões ligadas ao sexo, questões ligadas aos sentimentos mais, né? Então, ele está totalmente descontrolado, né? Totalmente sem vitalidade saudável, né? Digamos assim. Você E pode ela falar está. melhor do que eu nesse ponto. Não, eu acho que nem é isso. Ela está mesmo ligada ali, né? Ela, pelo que a gente vê, ela desencarna muito jovem, ainda no auge, né? Dessas questões, ainda provavelmente muito apaixonada, e acha que aquele marido ainda é dela, né? E É, com esse apego, tudo, e muito ligada à questão do sexo, como ele explica aí, e ela tem um ciúmes louco de ver outra mulher, né? Com esse tipo de relação com aquele que foi seu marido. Então, ela uhum, consegue, já não tem mais o corpo físico, que consegue desequilibrar nela são os centros de força dela, e a questão do sexo está mais ligado ao centro, né, do sexual, que o genésico, que está aqui no nosso baixo ventre, por ali. Então, ela está aí totalmente desequilibrada, né, por conta dessa paixão que ela sente, totalmente desvirtuada aí pelo Amaro, né? Mas ele diz aqui que Odila possui admiráveis qualidades é, morais, mas que nesse momento estão momento, adormecidas, estão apagadas, porque uhum. outros interesses estão na mente dela, né? Ela está doente também, né? Ela está doente. Exatamente, completamente doente. O E aí, desequilíbrio. e com isso, André Luiz pergunta aqui, né, sobre o pequeno, que foi, né, recolhido a alguma região que é própria para cuidar dele, ou de suicidas. E aí, André Luiz pergunta, mas ela não pode ir lá vê-lo? Mas acho que ela não é certificando de toda a verdade, mas ele fala aqui, né, ela está tão ligada nessas questões Está em que ela não região tem nem, diferente, em regiões diferentes, ela não tem nem condição, ela ainda nem porque saiu daqui. o E ela ódio, não saiu daqui ainda. esses sentimentos de ódio que ela tem, ligados às paixões inferiores, conduz os espíritos para regiões mais de sofrimento, né? Exatamente. Embora o Júlio tenha sido um suicida no passado, ele ainda está numa fase que ainda não cometeu não infringiu nenhuma lei, né? Ele desencarnou numa situação diferente,
que não foi vontade dele, né, ali no caso. Isso. E a Então, gente vê que o desespero dela é tanto nesses ciúmes do marido e em querer atacar a esposa atual, que ela nem se dá conta, de repente, que ela pode estar com o filho, né? Ela nem se deu conta disso ainda, né? De tão uhum, apegada que ela está aqui, né? é. Desencarnou em largo vigor, ele está falando da Continua aí, né, o Clarencio. ela desencarnou em largo vigor do seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Ia perguntar de novo, mas atingíramos a praia e Clarence determinou nos puséssemos a observar. E é isso. Agora chegamos, acho que, ao final do nosso slide. Ah, não, ainda Isso. tem mais um? Não, já terminamos. Aqui eu voltei. Então, Isso. chegamos ao final do nosso capítulo 3, né? E Esse capítulo é o capítulo 4. 4. Isso. E agora a gente continua na semana que vem, que vamos saber desses apontamentos valiosos aí que o Clarence vai continuar nos trazendo a respeito dessa história. Pois é, né? Bastante coisa aí para acontecer. Igual o livro E a Vida Continua, estamos diante aí de uma história, né? De uma família, e vamos ver o desenrolar de tudo isso. Então, Isso. assim, a nossa gratidão pela companhia de vocês, que nós possamos estar juntos na semana que vem e que Jesus nos abençoe. E até mais, né, Thelma? Até mais, fiquem com Deus, com Jesus, uma boa semana de trabalho para todos nós e muito aprendizado. Fiquem com Deus e até lá. Até lá, Márcia. Até lá.